Eu gostaria que a gente meditasse nessa noite, conversasse um pouquinho sobre, claro, né, essa data tão importante da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Eu gostaria, já que você estivesse aí com a sua Bíblia, no jeito, papel, caneta, e que você já pensasse assim, ou respondesse uma pergunta: qual é o impacto dessa data na sua vida? Qual é o impacto da ressurreição de Jesus na sua vida? Existe algum impacto? Essa mensagem da Páscoa muda algo no seu comportamento, no seu dia a dia, na sua trajetória? Ou, beleza, é um fim de semana legal, é um fim de semana especial, é uma mensagem que eu gosto, faz todo sentido, mas eu gostaria que você pensasse assim: o que significa? Qual é o impacto dessa palavra na sua vida? Nós vamos ver aqui agora na Bíblia uma história maravilhosa que nós podemos perceber como que a ressurreição causa um impacto profundo nas nossas vidas e precisa ser também aí na sua vida esse impacto. Nós estamos falando da melhor notícia, nós estamos falando da centralidade do Evangelho. Em 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo chega a dizer que se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Olha só o que ele está dizendo. Se Cristo não foi ressuscitado, ou seja, se não fosse essa mensagem da Páscoa, da ressurreição, nessa data tão importante, seria inútil nós estarmos aqui. O grande sentido de nós estarmos aqui pregando, o que pregamos, falando o que estamos falando, é por causa da ressurreição de Jesus. Essa é a grande notícia. Essa é a grande notícia. A morte tem trazido muitos temores nos nossos dias. Nós vemos na televisão tantas mortes, e não só de coronavírus, de outras enfermidades, e também, agora acentuadamente, por causa do coronavírus no mundo todo. Isso traz realmente muitos temores, mas a notícia da Páscoa é que realmente Cristo é o Rei dos Reis. A morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. E a morte será lançada no lago de fogo. Ele venceu a morte, como nós cantamos aqui. Por isso nós não precisamos temer a morte. Ele nos resgatou do império das trevas, da morte, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso essa é a mensagem tão especial, tão importante. Se não fosse assim, seria vã, seria inútil a nossa pregação, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não teriam sido perdoados, nós seríamos os homens mais infelizes da terra. Mas nós, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele venceu a morte, nós podemos nos relacionar com ele. Nós podemos ter comunhão com Cristo ressurreto. Como é que você recebe essa verdade, meu irmão? Como é que você recebe essa notícia aí? Você que está no Zoom, você que está me acompanhando também nas redes sociais, no Facebook, também no YouTube. Como é que você recebe essa notícia? Qual é o impacto dessa notícia na sua vida? Se você for visitar o túmulo lá de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, qualquer outro deles, né, você vai ver que está lá escrito o nome deles ali. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. E ele está vivo pelo século dos séculos. Essa é a nossa viva esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem que pode trazer esperança para a minha e para a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está aí no YouTube, coloca um amém nos comentários. Você também aí no Zoom. Celebra esse realmente, essa é uma noite de muita alegria, de festa, queridos, porque Cristo venceu a morte. Aleluia! Essa é a mensagem que pode nos trazer esperança. E essa mensagem, queridos, não só nos traz esperança nessa noite, mas precisa mudar a nossa vida completamente essa noite. Mudar o nosso comportamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, no capítulo 24, a partir do verso de número 13, é esse texto que a gente vai ler hoje. Nós vamos falar dos discípulos que estavam retornando, né, para Emaús. Eles estavam muito tristes por causa da morte de Jesus, e vamos ver aqui o que acontece nessa história. Então me acompanhe, por favor, Lucas 24, verso número 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2
discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos fazer uma pausa aqui, depois nós vamos continuar lendo. Você talvez já tenha ouvido sobre essa história, já leu sobre essa história. Jesus havia morrido, crucificado, sepultado, e os discípulos acabam esperando. Esses aqui esperaram 3 dias, mas foram desanimando, porque aquela esperança, aquela expectativa de um Messias que viria para libertar o povo foi se esfriando no coração deles, e nesse momento eles vão embora. Eles começam a retornar para a aldeia chamada Emaús, um lugar que ficava esses 10 quilômetros aí de Jerusalém. Eles começam a caminhar entristecidos, como o texto diz. Mas Jesus, já ressurreto, se aproxima deles. E eu gosto demais desse texto que fala que Jesus ia com eles. Jesus aqui começa a cumprir a grande comissão. A grande comissão, ele nos diz para fazer discípulos. Como? Indo, batizando e ensinando. Aqui Jesus estava indo com eles. E é isso que Jesus nos manda fazer também hoje, não é? Jesus se aproxima daqueles homens entristecidos e havia escamas nos olhos deles. Eles não conseguem reconhecer. Eles estavam entristecidos, com medo. E muitas vezes a tristeza e o medo cega a nossa visão. Tira a nossa percepção do que está acontecendo. Quantos de nós vivemos assim, queridos? Às vezes entristecidos, angustiados, com medo do amanhã. A gente meio que começa a ficar com os olhos fechados para ver aquilo que Deus está agindo na nossa vida, de que Ele é um Deus vivo, que Ele caminha conosco, de que nós não precisamos temer, mas mesmo assim nós tememos, mesmo assim nós estamos entristecidos, porque estamos como que os olhos espirituais fechados. E Jesus começa a conversar com aqueles homens e começa a perguntar por que eles estavam assim, entristecidos. E Jesus, né, muito engraçado Jesus fazer essa pergunta, né, o que vocês estão pensando aí? E eles começam a comentar e falam tudo isso que nós já lemos aqui, e Jesus começa a falar para eles a palavra. Lá no versículo 26, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E ele começando por Moisés e todos os profetas, começa a explicar a respeito dele, próprio Cristo, nas Escrituras para aqueles 2 discípulos. E é maravilhoso o que acontece depois. Mas nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que tantas vezes nós estamos como que esses homens, como que esses discípulos. Nós temos uma missão, nós temos somos comissionados pelo próprio Cristo para fazermos a obra, para estarmos alegres, porque Ele vive, mas tantas vezes nós, como esses 2 discípulos, estamos voltando para casa entristecidos. Pessoas abandonando a igreja, pessoas abandonando a célula, pessoas abandonando um chamado, abandonando um ministério,
deixando seus dons para trás, entristecidos, cabisbaixos, com medo, com os olhos fechados, porque não conseguem encontrar esperança e sentido nisso tudo que está acontecendo. E é muito interessante esse texto, porque nem o testemunho das mulheres e dos próprios discípulos, que já tinham testificado que o corpo já não estava mais naquele túmulo, o túmulo estava vazio. As mulheres tinham visto que ele estava ressuscitado, os anjos deram testemunho, né? Os próprios discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas mesmo assim eles estavam cheios de dúvida. Mesmo assim eles estavam indo embora. Mesmo assim eles estavam distanciando cada vez mais do chamado. Mas o Deus ressurreto, o Cristo ressurreto, estava ali caminhando com eles. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor, nesse tempo de solidão que eles estavam vivendo, o Cristo ressurreto estava ali caminhando com eles. Isso é algo que enche o meu coração de esperança e espero que enche o seu coração de esperança também. Talvez você esteja com seus olhos assim, vendados, sem conseguir enxergar a ação de Deus, o propósito de Deus, a presença do Cristo ressurreto na sua vida. O Cristo que ressuscitou, que venceu a morte, que não há nada impossível para ele está contigo, ele está conosco. E essa é a mensagem da Páscoa, a mensagem de esperança, da ressurreição de Jesus, mas mesmo assim, com testemunho de irmãos que ligam para você e falam, volta para a célula, volta para a igreja, vamos lá, não desiste não, o Senhor tá contigo, o Senhor está no controle de todas as coisas, os tempos são difíceis, mas creia, persevera, o Senhor é contigo. Mesmo com o testemunho de outros irmãos, você mesmo assim continua cabisbaixo, continua entristecido, continua voltando para Emaús, continua voltando para o seu lugar de conforto. O caminho de Emaús é esse caminho de desistência do discipulado. É o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. E talvez você se frustrou com alguma coisa, se decepcionou, se feriu, se machucou, se entristeceu, às vezes dentro da igreja mesmo. E você começa a se distanciar. Mas a boa notícia, querida, é que Cristo venceu a morte. E assim como caminhou com esses discípulos entristecidos, ele caminha contigo. E ele é especialista em fazer isso, em fazer boas perguntas para nós, para que nós possamos falar, abrir o nosso coração. E foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Fez boas perguntas, e eles começam a falar aquilo que eles estavam sentindo, as dúvidas que eles tinham, as incertezas, a tristeza que estava no coração. E por meio da palavra, Jesus começa a trabalhar o coração daqueles irmãos. Vamos continuar lendo? Verso de número 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que maravilha! Jesus começa a caminhar com aqueles dois discípulos entristecidos, que tinham abandonado o chamado, tinham abandonado o discipulado, faz boas perguntas, começa a explicar sobre o Evangelho, explicar sobre as Escrituras, e ele finge que vai embora, faz como que quem vai continuar o caminho, mas os homens, não, entra aqui na nossa casa, fica conosco. E Jesus entra ali e começa a ter um encontro muito especial com aqueles dois discípulos. Jesus fala das Escrituras, caminha 10 quilômetros com aqueles discípulos, e mesmo assim, os olhos daqueles homens continuaram fechados.
Mesmo assim, os olhos daqueles homens continuaram realmente cegos para ver e enxergar quem era Jesus. Mas aqui, quando Jesus está ceando, quando Jesus está partilhando da comunhão, ele parte o pão e naquele momento, imediatamente, as escamas caem e eles reconhecem que era Jesus. Eles dizem, não nos ardia o coração quando ele falava com a gente, não nos ardia o coração quando ele estava conosco. E agora nós sabemos quem ele é, porque ele partiu o pão conosco. A primeira coisa que nós precisamos, meus irmãos, é ter o coração aquecido nesse tempo de Páscoa. Coração aquecido por essa verdade das Escrituras, de um Deus ressurreto, que está conosco, que caminha conosco, e por meio das Escrituras, da palavra que você tem nas suas mãos, ele fala contigo. E por meio da revelação dessa palavra, você pode sentir o seu coração aquecido de novo. Talvez você se distanciou do seu chamado. Talvez essa pandemia, querido, esfriou você. E você talvez ache que a igreja agora está fechada e os ministérios estão parados e agora é hora de sentar e esperar a coisa voltar. E eu quero dizer para você, como seu pastor, meu irmão, não é nada disso. A igreja é viva, porque o nosso Senhor não está morto. Ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. E não importa se a igreja está, o templo está trancado, a igreja está viva e tem um coração aquecido por essa palavra. E é por causa disso que nós continuamos pregando o evangelho e fazendo a obra que ele nos chamou a fazer. Nós não estamos presos às quatro paredes. Olha que maravilha, nós aqui pelo Zoom, aqui, ó, 52 pessoas no YouTube, temos aqui, deixa eu ver agora aqui quantas pessoas, foram 35 pessoas no Zoom. Aleluia, glória a Deus, estamos juntos, estamos vivos por causa dessa verdade que aquece o nosso coração. Meu irmão, que essa palavra, em nome de Jesus, possa aquecer o seu coração nessa noite. A palavra, as Escrituras faz isso conosco. Dissipa toda a preocupação, a tristeza, a desesperança, a incredulidade, a frustração. E aqueles discípulos que estavam angustiados, com os olhos fechados, sem esperança, agora tem uma viva esperança dentro deles, o coração queimando para a glória de Jesus. E quando Jesus reparte o pão, os olhos são abertos. Gente, isso é maravilhoso. Nós vamos daqui a pouquinho partir o pão e ceiar, porque Jesus se revela no partir do pão. Jesus fala sobre as Escrituras para aqueles discípulos durante horas, eu imagino. Mas as escamas não caíram nesse momento. O coração ardeu, mas as escamas não caíram. As escamas caíram, meu irmão, quando o Cristo ressurreto se colocou em comunhão com eles. As nossas escamas caem, queridos, quando nós temos comunhão com o Cristo ressurreto. E eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Porque Cristo está vivo, você pode ter comunhão com Ele todos os dias. Quando você tranca a porta do seu quarto e começa a buscar o seu Deus, que está no secreto, Ele se relaciona com você, Ele fala com você. E é por meio dessa comunhão com o Cristo ressurreto que os olhos são abertos, as escamas caem e nós podemos celebrar a nova vida, a frieza espiritual indo embora, o marasmo espiritual indo embora. A igreja já não é mais um peso, o ministério já não é mais um peso. Ai, meu Deus, mas hoje tem célula, hoje tem reunião do ministério, tem culto hoje, tem escola. Não é mais um peso para nós. É um grande privilégio, o coração está queimando, nós precisamos disso, querido. Precisamos que essa mensagem da Páscoa nos traga esperança. Mas não apenas isso, meu irmão, porque o texto deixa muito claro no versículo 33 que quando as escamas caem e eles começam a reconhecer que era Jesus, o texto diz que Jesus desaparece ali. E no versículo 33 diz que eles levantam e imediatamente eles voltam para Jerusalém. Eles se levantam. Eles estavam cansados, eles estavam desanimados, já era entardecer, já era noite, era uma estrada perigosa. Mas quando eles reconhecem que era Jesus, os pés se tornam velozes para falar de Jesus. Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para o propósito, eles voltam para a comunhão com os outros discípulos e começam a comunicar aquilo que eles viram, comunicar essa viva esperança.
que Cristo vive, Cristo ressuscitou, a esperança, ele vive, ele reina, a comunhão com Cristo ressurreto. A morte não pôde vencer. Aleluia! Quando nós somos impactados, queridos, com essa verdade, o nosso coração arde, as escamas caem, mas os pés se tornam velozes também para falar de Jesus. Os pés se tornam velozes para voltar para Jerusalém, para o propósito. Os pés se tornam velozes para voltar para onde Cristo quer que nós estejamos. Talvez essa é a noite, meu irmão, de Páscoa, para você retornar para o teu chamado, para você retornar para o seu ministério, para você retornar para a sua célula, para você retornar para onde você não deveria ter saído. Porque Cristo está caminhando contigo, aquecendo o seu coração, e os pés se tornam velozes para comunicar. Há um tempo, meu irmão, que nós precisamos dessa chama ser reacesa em nós, para que as nossas células voltem, mesmo que seja pelo Zoom, não tem problema nenhum, mas que seja um tempo de evangelismo, onde os pés estão velozes para falar de Jesus, a comunicar a salvação para tantas pessoas que precisam. Quando foi a última vez que você voltou comunicando a sua fé para outros, dizendo ele vive, há esperança para o teu casamento, há esperança para essa enfermidade, para essa situação, para essa sua depressão, para esses seus relacionamentos truncados na tua família. Há uma garantia de vida eterna para você. Quando foi a última vez que você comunicou isso, querido? A Páscoa precisa trazer em nós essa urgência e acelerar os nossos pés para encontrarmos aqueles que estão no caminho, para encontrarmos aqueles que estão desistindo, jogando a toalha, abandonando. Às vezes abandonando a própria vida, se suicidando. Será que essa Páscoa, meu irmão, essa verdade pode acender teu coração dessa noite? De tal modo em que você se torna veloz em comunicar a salvação em Jesus? Por que tantas vezes nós nos tornamos velozes em comunicar uma ideologia política, uma convicção política, e nós erguemos as nossas vozes nas redes sociais para defender A ou B, e tão tímidos para falar da verdade que mudou a nossa história e muda a nossa eternidade? Que essa Páscoa, meu irmão, possa reacender seu coração e que essa verdade esteja acima de qualquer ideologia política, qualquer outro tipo de posicionamento, que essa seja a verdade que move a sua vida em nome de Jesus. Esses homens voltam e começam a comunicar: Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele esteve conosco. Meu irmão, que essa seja a voz da igreja nesse tempo. Ele está vivo. Há esperança em Jesus. Ele realmente tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Nós podemos ter comunhão com Cristo ressurreto. E é isso que muda a nossa história. Um encontro, uma comunhão dentro de um templo, tantas vezes não produz nada em nós, se nós não estivermos nos encontrando com Cristo ressurreto. O encontro com Cristo ressurreto muda a nossa história para sempre. É impossível ter um encontro com Cristo vivo e ainda permanecermos calados e acovardados. Que essa Páscoa, querido irmão e irmã, possa aquecer teu coração, possa tirar as escamas dos seus olhos, para que você possa ver o Cristo ressurreto contigo nesse momento difícil. E que isso possa acelerar os seus pés, possa abrir a tua boca para comunicar essa salvação em Jesus. A boa notícia de um Deus que se faz carne, toma o nosso lugar. E é por causa disso, por essa graça, por esse amor maravilhoso, que nós podemos hoje herdar a vida eterna. Pela fé, acessar um lugar onde nós somos filhos, onde nós fomos colocados num lugar de luz. Que essa seja a verdade, querido, que liberte a sua vida em nome de Jesus. Gostaria de orar com você. Depois nós vamos cantar uma canção e eu gostaria que, enquanto nós cantamos, você pensasse um pouco na sua caminhada, enquanto o Senhor precisa realmente tirar as escamas dos seus olhos, avivar o teu coração, reativar os dons, o chamado, o ministério que você deixou para trás, meu irmão. Não é hora de parar, não. Vamos embora. Vamos voltar em nome de Jesus. Há muito a ser feito. Vamos comunicar essa verdade maravilhosa. Pai, em nome de Jesus,
Que maravilha estarmos juntos como igreja aqui, Senhor, ao redor dessa palavra. Nós declaramos, ó Deus, que essa é a nossa esperança, a palavra de um Deus que venceu a morte. Nós não precisamos temer a morte. Obrigado, Deus. Mas que essa verdade não seja só algo bonito, Deus, que nós cantamos e celebramos uma vez por ano, mas que seja, Senhor, uma verdade que aqueça o meu coração, aqueça o coração dos meus irmãos. Que seja algo, Deus, que tire as escamas dos meus olhos para que eu possa ver e enxergar a presença do Cristo ressurreto, Cristo vivo comigo hoje. E que por meio da comunhão, do partir do pão, eu te reconheça, Senhor. E isso venha avivar o meu coração para compartilhar essa boa notícia ao meu redor. Que a partir dessa experiência, a minha célula viva uma experiência nova a partir de hoje, Senhor. Que o meu ministério, que a nossa igreja viva um tempo novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.